Pessoal, vamos falar agora das angiospermas, beleza? É o último grupo da botânica, é o grupo mais desenvolvido e o mais abundante no meio ambiente, beleza? Então vamos lá falar um pouquinho agora das angiospermas. Esse grupo, ele é caracterizado por apresentar exclusivamente flores e frutos, beleza, pessoal? Igual eu falei, é o maior grupo que a gente vai encontrar no meio ambiente, com mais de 240 mil espécies e com mais de 90% de todas as plantas estão no grupo das angiospermas, beleza? E eles vivem nos lugares mais variados possíveis. Então, a gente acha representantes desse grupo em água doce, em ambientes salobros como manguezais e até mesmo em ambiente desértico. E outro fato importante também das angiospermas é que ela possui uma gigantesca ali variabilidade genética, pessoal. Beleza? E essa variabilidade, ela se justifica ali devido a alguns processos que ocorrem ali durante a sua fecundação. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas é importante a gente citar agora porque é uma característica que não tem nos outros grupos, né? Pode até ter um pouco ali nas gimnospermas, mas nada comparado à imensa variabilidade que as angiospermas possuem. E é devido à fecundação cruzada. Mais para frente a gente fala disso. Outro fato importante também, que eles apresentam variados tamanhos. Então a gente pode encontrar a espécie ali com pouquíssimos centímetros e a gente pode achar espécies ali com 100 metros de altura, por exemplo, beleza? Então a importância desses vegetais para os ecossistemas e para a vida humana é incalculável, incalculável, pessoal. Por exemplo, as angiospermas, elas absorvem parte do carbono da floresta amazônica e por isso elas também são chamadas ali de dreno de carbono. E esse mesmo grupo, ele também fornece frutos, semente, folhas, raízes, a dieta humana e, é claro, também serve de alimento para diversos e diversos animais. E além de tudo, esse grupo também pode servir como matéria-prima, porque, por exemplo, o caso do algodão, o algodão que a gente usa ali para confeccionar roupa, muito usado na indústria têxtil, vem de uma angiosperma. Então, a importância das angiospermas para os humanos, para o meio ambiente, para tudo, é gigantesca, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho agora das características exclusivas dela, tá bom? O que faz dela se diferenciar das outras classes que a gente já viu, das gimnospermas, das briófitas e das pteridófitas. Então, a primeira característica aí que eu quis trazer um pouco mais para vocês é a presença da flor. Então, a flor nas angiospermas, elas servem ali e funcionam, né? Tem a função de ser os órgãos reprodutores. Então, o desenvolvimento aumenta muito a capacidade reprodutiva desses vegetais, uma vez que em vários casos é a flor que chama a atenção ali dos animais polinizadores, né? Então, Bruno, o que que a flor tem de mais ali que vai atrair esses agentes? Então, a gente pode destacar primeiramente que a cor chamativa, a gente pode falar também sobre o cheiro, sobre alguns óleos, mas antes de tudo, a gente vai falar um pouquinho da estrutura da flor, beleza? Então a gente já sabe que ela é o órgão reprodutor e que ela tem a função de chamar a atenção ali dos agentes polinizadores. Então eu fiz outro belíssimo desenho aí, com tudo improvisado, lembrando. Mas tomara que dê para vocês entenderem o desenho. Mas enfim, na imagem que a gente vê, começando por baixo ali, começando na parte de baixo, a gente vê o talo. E depois do talo, a gente vê uma estrutura ali que é o receptáculo floral. E a função desse receptáculo é apoiar, é segurar ali, é manter, né, a estrutura da flor. Então, o que mantém a flor ali em pé, né, vamos dizer assim, é o receptáculo floral. Então, acima do receptáculo floral, a gente encontra ali algumas folhas, algumas folhinhas. Essas folhas são chamadas de sépalas, que tem como função proteger a flor. Então, ela serve ali como protetora da flor. E o conjunto dessas sépalas, que formam ali ao redor da flor, é chamado de cálice, beleza? Então, mais para cima ali, a gente vai subindo, a gente vê essa parte toda em volta colorida, a gente chama de pétalas. Então, essas pétalas são folhas coloridas e muito atraentes que têm como objetivo ali chamar a atenção dos agentes polinizadores. Então, as pétalas têm essa função e a corola é o conjunto das pétalas, beleza? Então,
Como a gente já entendeu aí toda a estrutura por fora da flor, vamos para a parte de dentro agora. Vamos falar dos órgãos reprodutores. Essa parte central, esse núcleo com que sobe no meio aí, é chamado de gineceu. E esse gineceu é nada mais, nada menos do que o gametófito feminino. Então é onde a parte feminina ali vai ser produzida. E essas hastes saindo de fora do gineceu são chamadas de androceu. Então, o gineceu é o gametófito feminino, então logo o androceu vai ser o gametófito masculino. E é ali que vai ocorrer a produção do grão de pólen e mais para frente a gente vai dar nome, vai falar tudo bonitinho sobre a reprodução, beleza? Então não vou misturar agora, estou mostrando para vocês mais a estrutura ali da flor e mais para frente a gente vai citar isso novamente para falar sobre a reprodução. Beleza? Então, a primeira característica exclusiva das angiospermas é a presença da flor. Pessoal, vamos agora para a segunda característica importante que eu quis trazer para vocês. E ela é o fruto, a presença do fruto. Então, após a fertilização ali, os tecidos do ovário no qual se encerram ali o óvulo, eles dão origem ao fruto. Então esse fruto, ele tem a função ali, além, é claro, de proteger a semente, ele é responsável também por algumas estratégias de dispersão. E o que seriam essas estratégias de dispersão? Seria ali algumas facilitações, alguns atalhos para ajudar a semente a se dispersar no meio ambiente para ela germinar, né? Então, as sementes elas podem ser distribuídas ali com algumas estratégias. E entre elas a gente pode citar a zoocoria, que é por animais, a anemocoria, que é pelo vento, e a hidrocoria, pela água. Então, esses nomes difíceis ninguém quer saber, então eu vou explicar para vocês como funciona na prática, beleza? Então, a dispersão ali por animais. Bruno, como é que me dá um exemplo? Como é que acontece, né? Então, vamos citar para vocês aí alguns frutos carnosos, como por exemplo a goiaba. Chama a atenção ali de animais, né, que veem a goiaba ali como uma forma de alimentação. Então, eles comem a goiaba ali e depois eles liberam ela por meio das fezes. E a semente está no meio ali. Então, no lugar que o animal deposita suas fezes ali, a semente vai junto, facilitando assim a dispersão da mesma, entendeu? Então, um exemplo agora pelo vento. Por exemplo, os dentes de leão. Não sei se vocês conhecem e tal, mas o fruto dele é totalmente seco. Então, o vento bate ali e esse fruto ele é carregado pelo vento junto com a semente. Então, é outro meio ali de dispersão. Então, outra característica das angiospermas é a presença do fruto. E mais para frente, não vou falar agora para a gente dar prosseguimento aqui à a reprodução, que eu vou falar agora. Mas eu vou tentar retomar, se der tempo com vocês, uma importante curiosidade, que é a diferença entre o fruto e o pseudofruto. Muitos devem saber, outros devem ficar com isso na cabeça por não conseguir entender, mas mais tarde eu vou trazer para vocês essa curiosidade, beleza, pessoal?